O professor Luiz Felipe nos falou na aula anterior sobre a atmosfera. Aprendemos quais são as suas camadas. As camadas principais da Terra são a estratosfera, a troposfera e a ionosfera. Vimos que o tempo e o clima são dois elementos fundamentais para a vida humana. Veja, pessoal, é importante que nós possamos diferenciar tempo de clima. Tempo é o estado do clima momentâneo e clima é um conjunto de tempo, tá certo? Observamos quais são as principais massas de ar existentes. As massas de ar são as seguintes, pessoal: as tropicais continentais e as tropicais marítimas. Ainda temos as polares continentais e as polares marítimas. Tenham todos uma boa aula. Olá, amigos da Geografia! Que legal vocês estarem aqui de novo! Estão preparados para essa nova viagem? O tema de hoje é a hidrosfera. Veja, pessoal, o assunto de hoje versará sobre as águas oceânicas e águas continentais. Vocês devem estar lembrados, na década de 80, uma música que fez muito sucesso, Planeta Água, de Guilherme Arantes. Era uma alusão à quantidade enorme de água que tem em nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, as terras emersas correspondem a apenas 30% da superfície terrestre. Já as águas marinhas e as águas continentais correspondem a 70%. E um detalhe, 97% das águas do planeta são salgadas. Apenas 3% é de água doce. E ainda, 1/3 dessa água doce está congelada. Veja que a água potável é muito pouca. Pessoal, vamos iniciar a nossa viagem. O nosso primeiro ponto de parada são os oceanos. Olha, eu gostaria de tomar a liberdade de levar um acompanhante nessa viagem. Concordam? Quem é o acompanhante? O nosso amigo, o Mapa Mundi. Bom, pessoal, a geografia, a rigor, reconhece 4 oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico. Vamos começar pelo Pacífico. Esse é o maior dos oceanos, são 165 milhões de quilômetros quadrados. E é também o mais profundo, chega a atingir a 11 mil metros. É um oceano ainda pouco conhecido da geografia e tem um assoalho extremamente interessante no ponto de vista geográfico. Temos aqui do lado um outro oceano, o Atlântico. No ponto de vista comercial, esse é o mais importante. Dividimos o Oceano Atlântico em 2 partes: o Oceano Atlântico Sul e o Oceano Atlântico Norte. Aqui nessa região há um tráfego de embarcações intenso, transportando carga da América para a Europa. Por isso ele ganha importância comercial. O outro oceano é o Índico. O Índico é o oceano das águas quentes, porque suas águas estão localizadas na região dos trópicos. É esse oceano, que tem mais ou menos 73 bilhões de quilômetros quadrados, ele separa a África da Ásia e da Oceania. E na região setentrional, nós temos o Oceano Glacial Ártico, que é o menor de todos, com 14 milhões de quilômetros quadrados. E é também o mais raso. Tem uma importância econômica relativa, uma vez que suas águas ficam congeladas boa parte do ano. Pessoal, gostaram dessa primeira parte da viagem sobre os oceanos? Vamos seguir viagem? Vamos falar agora dos mares. Pessoal, na realidade, os mares são extensões das áreas continentais. E eles não são todos iguais. Eles se diferenciam, por exemplo, na tonalidade de suas águas. Iremos observar tons esverdeados e tons azulados. Isso deve-se às algas
que com os raios solares incidindo sobre as águas oceânicas vão dar essa tonalidade. Eles se diferenciam pela temperatura. Aqueles mares em baixas latitudes, próximos da linha do Equador, dos trópicos, as suas águas são mais quentes. Aqueles mares localizados em zonas temperadas, em grandes latitudes, suas águas são mais frias, certo? Se diferenciam também pelo grau de salinidade. Naquelas regiões onde há uma maior incidência dos raios solares, nas regiões dos trópicos, por exemplo, há uma maior evaporação, portanto, o grau de salinidade nessas regiões é maior. Nas regiões temperadas, onde a evaporação é menor, em função da pouca incidência de raios solares, nós vamos ter um grau de salinidade menor. Soma-se a isso ainda o degelo das calotas polares, que aí vai diminuir ainda mais o grau de salinidade dos mares. Compreendido, pessoal? Olha, costuma-se dividir os mares em 3 tipos. Vamos ver os tipos de mares? Aqui nós temos um tipo de mar denominado costeiro ou aberto. Por quê? Porque ele tem uma ampla comunicação com os oceanos. Então aqui nós temos aí o Mar do Caribe. Temos um outro aqui em cima, Mar da Noruega, Mar do Norte, que tem essas mesmas características, ampla comunicação com os oceanos. Nós temos também os mares interiores ou continentais, que são esses aqui, ó. Talvez o mais famoso deles seja o Mar Mediterrâneo. Tem uma passagem muito estreita aqui no Estreito de Gibraltar, aonde é um contato único que tem com os oceanos, Oceano Atlântico, mais especificamente. Temos aqui um outro exemplo, o Mar Vermelho, tem uma estreita comunicação com o Oceano Índico. Se vocês fizerem uma investigação mais detalhada, encontrarão outros exemplos, tá certo? Façam isso. E temos um terceiro tipo, que é os mares fechados ou isolados, que na realidade são lagos. É que a geografia convencionou chamar de mar, mas na realidade são lagos de água salgada. Vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. O Mar Cáspio é um bom exemplo. Aqui nós temos ainda o Mar Morto, que é um exemplo bastante conhecido. São regiões de alto grau de salinidade, águas com alto grau de salinidade. Para vocês terem uma ideia, para cada 1 litro de água, nós devemos ter 35 gramas de sal. Isso numa salinidade normal, regular. Agora, já no Mar Morto, que nós estamos chamando aqui de mar, mas aqui na realidade é um lago, para cada 1 litro de água, tem 250 gramas de sal. Portanto, é impossível a existência de qualquer tipo de vida. A água é muito densa. Por outro lado, nós temos aqui o Mar Báltico, que tem um grau de salinidade muito baixo. 0,2 gramas para cada litro d'água. Então vocês percebam que existem diferenças entre os mares, apontadas aqui por mim. Estão gostando da viagem, pessoal? Vamos pegar agora um submarino? É, isso aí, um submarino, pois agora nós vamos ver o fundo do mar. Pessoal, como havíamos combinado, vamos submergir. Olha, a geografia divide o fundo do mar em 3 partes. Vamos fazer uma visita a cada uma delas, combinado? Com auxílio de um desenho. O primeiro deles é a plataforma continental. A plataforma continental é uma extensão dos continentes. É a parte mais importante para o ser humano. Pois vejamos, é aqui que se concentram as maiores riquezas. Por exemplo, os cardumes de peixe são áreas piscosas. É nessa área também que o homem extrai petróleo. O Brasil, vocês já viram isso em televisão, tem plataformas continentais na bacia de Campos. Então é uma região extremamente importante para o homem. Ela tem uma largura variável. No Brasil, ela alcança 70 quilômetros.
e uma profundidade média em torno de 200 metros. É nessa região também que nós temos as ilhas continentais. Olha aqui, pessoal, uma ilha continental, a ilha de Madagascar, que pertence ao conjunto do continente africano. É uma ilha continental, pois está próxima do continente. Temos um outro exemplo aqui, a ilha de Sri Lanka, que pertence ao continente asiático. Pessoal, se vocês investigarem em mapas mundi, encontrarão inúmeras ilhas continentais. Façam isso. Bom, pessoal, vamos voltar ao nosso mapa, falar de uma outra região do fundo do mar, a zona pelágica. A zona pelágica, vocês podem observar, representa a maior parte do relevo submarino, cerca de 80%. É nessa região que vamos encontrar as cadeias de montanhas, as famosas dorsais, além das ilhas oceânicas. Tem dois exemplos interessantes e curiosos. Vamos até o mapa para dar uma olhada? Vejam, o primeiro deles é bem conhecido de todos. É a ilha do Havaí, um exemplo de ilha oceânica, pois está distante do continente. Outro exemplo são as ilhas da Polinésia. Todas são ilhas oceânicas. Tá certo, pessoal? Vamos continuar a nossa viagem ao fundo do mar? Vamos mais ao fundo ainda, na zona abissal. Pessoal, a zona abissal é aquela mais profunda. Nós encontramos aqui profundidade de até 11 mil metros, como é o caso das fossas marianas no Oceano Pacífico. É uma região de pouca vida submarina. Compreendido, pessoal? Vamos emergir agora? Tá certo? Olha, depois de falar de tanta água, me deu vontade de tomar café. Que tal vocês me acompanharem? Vamos lá? Então já voltamos. Isso aí, pessoal, estamos voltando. Tome os seus lugares. Vamos continuar a nossa viagem. Agora, na superfície das águas. Vamos falar dos movimentos do mar. Olha, a rigor, existem 3 movimentos do mar: as ondas, as marés e as correntes marinhas. Vamos falar inicialmente das ondas. As ondas são movimentos superficiais provocados pelo vento. Já as marés são oscilações verticais, sobe, desce, periódicas, que apresentam o nível do mar. Ora, pessoal, qual é a importância disso? Para um navegador, para um capitão de navio, isso é muito importante, para não fazer nenhuma bobagem. Tem que conhecer o movimento das marés. Para a população do litoral, também é importante, porque quando a maré está baixa, eles podem utilizar esse momento para coletar moluscos e siris que muitas vezes vendidos vão compor a renda familiar. Não é verdade? Existem 3 tipos de marés. As marés de águas vivas ou cisígia, que ocorrem na lua nova e na lua cheia, são aquelas marés mais fortes, mais violentas. Temos também as marés de águas mortas, que o próprio nome já está dizendo, são marés fracas, e as marés de quadratura, que são marés intermediárias. Não podemos esquecer que as marés ocorrem em função do movimento de 2 astros, a Lua e o Sol. Tá certo? Atento a isso, hein, pessoal? Agora, vamos falar de um outro movimento, as correntes marinhas, também chamadas de correntes marítimas. São grandes movimentos que ocorrem nos oceanos, que dá a impressão de serem verdadeiros rios. Essas correntes marinhas, elas podem ser de águas quentes ou águas frias. Eu quero mostrar aqui para vocês uma corrente marinha de águas frias. Essa região aqui
que aparece na corrente de nome Humboldt. Ela é utilizada pelo Peru, por exemplo, para atividade pesqueira. Uma outra corrente de água quente é essa daqui, a corrente das Guianas, que influencia na temperatura do Brasil, por exemplo. Tá certo? Tá entendido correntes marinhas? Pois é, pessoal. Agora vamos sair dos oceanos, vamos sair das águas oceânicas e vamos para as águas continentais. Nós vamos ver agora os rios. Os rios são correntes de água doce que se originam de uma precipitação ou de uma fonte. Olha, vai nos auxiliar muito uma imagem que eu tenho aqui para vocês. Vamos dar uma olhada? Veja, pessoal, eu tenho aqui um rio, a sua nascente, né, um olho d'água, e ele vai descendo o planalto até jogar suas águas no mar. Esse trajeto que o rio faz, nós chamamos de curso do rio. Esse rio aqui tem um curso ondulado. Isso dá-se o nome de meandros, tá certo? Outra coisa importante, o rio joga suas águas no mar em forma de delta. Nós temos dois tipos de foz. Um é delta, que está mostrado no desenho, e outra é de estuário, quando o rio joga suas águas num único canal. Tá certo, pessoal? Tá tranquilo isso? Bom, depois de falarmos de rio, nós vamos falar dos tipos de rios. Pessoal, existem 3 tipos de rios, basicamente. Os efêmeros são aqueles rios que surgem depois de uma enxurrada, depois de uma longa chuva, mas terminam rapidamente, não tem longa duração. Temos os rios temporários ou intermitentes. São aqueles rios que secam durante um período do ano, muito comum no Nordeste brasileiro. E por último, nós temos os rios perenes, são aqueles rios que, em hipótese alguma, secam. Tá certo, pessoal? Olha, outra coisa importante, regime fluvial. Os rios fazem regime? É claro que fazem. É a forma como eles se alimentam. Por exemplo, alguns rios têm um regime pluvial. O regime pluvial é o caso daqueles rios que se alimentam das águas das chuvas. A maioria dos rios brasileiros são desse tipo de regime. Temos também o regime nival, que são aqueles rios que se alimentam do derretimento da neve. Tá certo? Veja, pessoal, o rio Amazonas é um caso à parte. Ele tem um regime misto, tanto pluvial quanto nival. Pessoal, vocês sabem muito bem que os rios de planície são excelentes para a navegação. Por isso que muitos países se utilizam de rios assim para a prática da hidrovia, que vai baratear os seus custos no transporte de carga. Já os rios de planalto são importantes para a construção de hidroelétricas. Bem, pessoal, eu acho que a questão do rio aqui, esse ponto de parada nosso, se esgota. Vamos falar agora de lagos. Pessoal, lagos são um acúmulo de águas em depressões. Tanto pode ser de água doce, como de água salgada. E os lagos têm a seguinte origem. Eles podem ser de origem glacial, tectônica, marinha, podem ser de origem vulcânica, de barragem e lagos também artificiais, cada um com sua característica. Tá certo? Vamos falar agora das águas que estão no subsolo, das águas subterrâneas. Veja, pessoal, vocês sabem que existem verdadeiros rios subterrâneos, que vão formar os chamados lençóis aquíferos, grandes concentrações de águas. Quando essa concentração de água está próxima da superfície da Terra, nós dizemos que ali tem um lençol freático. A construção de poços, quando está na superfície da Terra, nós extraímos dos lençóis freáticos, que são os poços comuns. Quando necessitamos de mais tecnologia, de máquinas, aí nós vamos ter os poços artesianos. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos falar agora da hidrografia do Brasil. Tá certo?
E vamos pedir ajuda aqui a um mapa das bacias hidrográficas. Vamos dar uma olhada? Pessoal, essa aqui é a bacia amazônica. É a mais importante do mundo, cujo rio principal é o rio Amazonas. Temos aqui em cima a bacia do Nordeste, onde os rios são, na sua maioria, temporários. Temos aqui a bacia do Araguaia-Tocantins. Aqui nessa região, nessa bacia, está construída a hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do mundo. Temos aqui a bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia muito importante, que drena toda a região do Nordeste. E aqui a bacia do Sudeste, uma bacia muito importante nessa região. Temos aqui embaixo a bacia Platina, onde está construída a hidrelétrica de Itaipu. E por último, a bacia do Sul-Sudeste. Essa é uma bacia de relativa importância. Vocês verificaram que o Brasil é um país rico em rios, portanto, uma hidrografia extremamente importante. Compreendido, pessoal? Entenderam o mapa? Bom, agora nós vamos falar da geopolítica da água. Olha, se no século XX o petróleo foi motivo de muitos conflitos, com certeza no século XXI a água vai ser alvo de várias brigas. Hoje, alguns países se utilizam de águas marinhas num processo de dessalinização, como é o caso da Arábia Saudita, gastando horrores em milhões de dólares para tentar extrair água potável. Com o passar do tempo, com certeza, outros países ou se utilizarão desse recurso ou partirão para conflitos militares, conflitos políticos com países vizinhos que detêm esses recursos hídricos. Portanto, pessoal, não se assustem se no século XXI tivermos inúmeros conflitos em busca de recursos hídricos, pois nos últimos 40 anos a utilização desse recurso da água aumentou em 3 vezes. Portanto, no final do século XXI, teremos um sério problema na busca desse recurso hídrico. A nossa viagem termina por aqui, mas antes disso, vamos dar as dicas de estudo. Pessoal, a primeira dica é a seguinte: busque informações em jornais ou revistas sobre as últimas agressões ao meio ambiente, em especial às águas, e tomem nota. Pessoal, verifiquem os rios de sua região e percebam a importância econômica que eles têm e como eles estão hoje no ponto de vista ambiental. A terceira dica é o seguinte: a família de vocês utiliza racionalmente a água? Existe uma estratégia para economizar esse recurso hídrico? Se existe, tome nota, escreva, tá certo? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima viagem. Tchau, tchau. O professor Luiz Felipe nos falou hoje sobre a hidrosfera e a importância das águas no espaço geográfico. Veja, pessoal, para falar das águas, nós temos que falar dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, não é verdade? Então, ele nos falou sobre a característica de cada um dos oceanos. Olha, pessoal, o Oceano Pacífico é o maior deles, de todos. O Oceano Atlântico é o de maior intensidade no comércio. O Oceano Índico é o oceano das águas quentes e o Oceano Glacial Ártico das águas geladas. Vimos ainda como é a hidrografia do Brasil. Veja, pessoal, o Brasil tem uma riqueza impressionante de rios e as bacias hidrográficas também são extremamente importantes, com destaque para a bacia amazônica. Então vejam. Até a aula que vem.